Pai do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 3, que nos traz o seguinte tema: Acabe e o profeta Elias. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Meus amados, desde já eu peço para que cada um de vocês possam curtir, comentar e também compartilhar essa lição para que mais pessoas venham a ter o conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, vamos para a lição. Nesta lição, trataremos sobre a vida do rei Acabe, rei de Israel, como também do profeta Elias e um pouquinho também sobre a rainha Jezabel. O nome Acabe significa irmão do pai. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Nós sabemos que o reino do antigo Israel era composto por 12 tribos. E depois que Salomão veio a pecar, e Deus assim fez com que houvesse essa divisão das 12 tribos de Israel, sendo que 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, Roboão, que também é chamado do Reino do Sul, e as outras 10 tribos de Israel ficaram com Jeroboão. Esse Jeroboão reinou sobre as 10 tribos de Israel, sendo assim considerado o Reino do Norte, ou propriamente chamado de Israel. E é sobre esse reinado, o reinado do Norte, que Acabe é o 7º rei nesta linhagem. Nós sabemos que Acabe, ele sucedeu o seu pai Anri, que foi um péssimo rei. Durou pouco tempo, mais ou menos 12 anos, reinando sobre Israel. Depois da sua morte, o seu filho Acabe agora governa toda a Israel. E o que a Bíblia nos diz, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16 em diante, nos diz que Acabe, ao começar a reinar, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que vieram antes dele. O que Acabe fez? Primeiramente, ele tomou uma mulher estrangeira para ser sua esposa. E o nome dela é bem conhecido na Bíblia, se chama Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E Jezabel era uma das adoradoras de Baal e também de Aserá, deuses que era venerado naquela população. Então, Acabe faz um matrimônio com Jezabel e com isso ele é tão induzido ao erro e deixar o caminho do Senhor após, claro que antes ele já vinha tendo essa deficiência espiritual de comunhão para com Deus, mas após ele casar com Jezabel, as coisas só vieram a piorar, tanto para ele como também para todo o povo de Israel. E a Bíblia também nos relata que Acabe, ele adorou a Baal. E não só adorou a Baal, como também ele fez um altar para Baal lá em Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, ou seja, a capital do reinado de Acabe. E ele fez questão de fazer um altar para Baal para ser adorado em plena capital, para que todo o povo ali de Israel viesse também assim a venerar a esse Deus pagão. Então nós vemos que Jezabel, após já estar casada com Acabe, ela começa ali também a patrocinar. Ela tinha 450 profetas que serviam a ela, como também outros que serviam a outro ídolo que ela venerava, que era Aserá. Então, o reino de Israel estava realmente fora dos propósitos de Deus. A rainha Jezabel era uma rainha muito perversa. Ela influenciou e trouxe para Israel a prática da feitiçaria, como também da prostituição.
Nós sabemos que Baal é considerado o deus da fertilidade. Então, durante o culto a Baal, muitas pessoas se prostituíam para poder assim venerar ao deus Baal. Então, ela trouxe para Israel grande perversidade ao cultuar ao deus Baal. Além disso, ela mandou matar a Nabote. Nabote era uma pessoa justa que vivia ali em Samaria. Ele tinha uma fazenda que ficava próximo da casa real do rei. Mas, por recusar em vender a sua propriedade, Nabote foi morto através do mandato da rainha Jezabel. Então é bom salientar que durante o reinado de Acabe, a rainha Jezabel tinha toda a liberdade para cometer todas as infrações. E ela também perseguiu duramente os profetas do Senhor, em especial o profeta Elias. E nós sabemos que tal era a perseguição, que até o próprio Elias sentiu medo e teve que sair ali de Israel para a nação vizinha. No caso, ele fugiu para Sidom, aonde era a terra natal da própria Jezabel. Durante o reinado de Acabe, o coração de Deus muito se entristeceu. Uma porque Acabe ele casou com uma mulher estrangeira que só trouxe consequências destruidoras sobre o povo de Israel, levando assim um povo de Deus à apostasia. Assim como Elias mesmo falou, que durante o reinado de Acabe, o povo de Israel ele cocheava entre dois pensamentos. Ora, adoravam a Deus, e ora, venerava e adorava a Baal e a Será. Então, esse casamento misto, através do rei Acabe com a rainha perversa Jezabel, só trouxe destruição para o reino do norte. O grande foi a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel, a tal ponto de Deus querer resgatar o povo para si. Levantou ali Elias, o profeta destemido, para levar uma palavra de exortação ao povo rebelde. Mas o rei Acabe, mesmo sabendo das mensagens de Deus através do profeta Elias, ele de modo nenhum se arrependeu dos seus pecados. Pelo contrário, ele ali confrontou a Elias, dizendo que Elias era o perturbador em Israel. Mas nós sabemos que Elias, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a provação que ele passou diante do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele fielmente ali levou seu ministério profético, profetizando para que o povo se arrependesse dos seus pecados e através dele Deus operou grandemente naquele reinado. E uma das operações sobrenaturais de Deus foi que Deus enviou o profeta Elias para falar com Acabe que durante 3 anos o céu não derramaria uma gota de água. Ou seja, durante 3 anos não haveria chuva sobre toda a terra e sobre todo o povo de Israel. De 1 Reis, versículo 8, nos fala que Deus ordenou para que Elias fosse para Sarepta, em Sidom, e permanecesse por lá durante algum tempo, e sendo que Deus havia providenciado uma viúva para que viesse sustentar Elias durante a sua estadia naquele local. E nós sabemos que o encontro de Elias com essa viúva foi muito inusitado. E quando Elias ele se encontra com a viúva, ele pede para que ela faça um bolo para ele. Mas a viúva ela não tinha nenhuma condições financeiras para poder sustentar Elias durante o período de tempo que ele ficaria ali. Mas Deus estava providenciando todas as coisas. E aquela mulher, ela vira-se para Elias e diz: na minha casa só tem um pouco de farinha na panela e também um pouco de azeite na botija. Elias diz: olha, faça um bolo para mim, depois para ti e para o seu filho,
porque assim diz a palavra do Senhor, que a farinha da panela não se acabará e nem o azeite da botija terminará. E Deus ali, através de Elias, lança uma palavra de bênção que se cumpriu na vida daquela sofrida viúva. Então aquela viúva sustentou Elias durante todo o período, até o período que Deus pediu para que ele retornasse ao povo de Israel. A bênção de Deus sobre aquela viúva foi tão grande que a promessa era que a farinha e o azeite não se acabaria enquanto Deus não voltasse a derramar chuva sobre a terra. Então, depois dali, Elias volta-se para Israel e tem um novo encontro com Acabe. Acabe, como sempre, desgostoso das coisas de Deus, ali acusa Elias de que Elias era o perturbador de Israel. Mas assim, queridos, nós finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e entendemos que Deus ele está no controle de tudo e que não vale a pena a apostasia. A apostasia só nos leva ao fracasso e à destruição. Assim foi o caminho que Acabe e Jezabel e o povo de Israel estava trilhando, mas Deus ele é misericordioso, enviando ali o profeta para resgatar o povo dos seus maus caminhos. Desde já, eu te convido para uma próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Estaremos aqui trazendo o conhecimento acerca da palavra de Deus. Desde assim finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, sabendo que o nosso Deus é fiel em todas as coisas. Aguardo você na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.